Eu quero compartilhar com você uma palavra. E se você precisa de um título, obrigado, gente. Se você precisa de um título para essa palavra, é qualificados para viver uma vida abençoada. Pelo menos 2 pessoas entenderam. Vou repetir para você o título dessa mensagem. Qualificados para viver uma vida abençoada. Eu não sei se você tem interesse em viver uma vida abençoada. Eu tenho. É plano e propósito de Deus para nós que nós vivamos uma vida abençoada. Não é plano de Deus para a sua vida maldição alguma. Jesus levou sobre si toda a maldição. Dizer que você, como alguém que nasceu de novo, que tem a natureza do próprio Deus, você que recebeu o Espírito Santo para habitar em você definitivamente. O Espírito Santo não está aí porque você é um Airbnb espiritual. Então ele alugou um tempo e depois ele vai embora. Não, ele está aí para ficar. Amém? E ele quer provocar em você uma vida plenamente abençoada. E quando alguém diz que você tem algum tipo de maldição que ainda precisa ser quebrada, essa é uma doutrina do inferno. Essa doutrina, ela é uma heresia gigantesca, porque aonde Jesus habita, maldição alguma pode permanecer. Você em Cristo já é uma pessoa vista por Ele como vencedor, abençoado, mais que vencedor, próspero, curado. Você já é direito seu viver uma vida abençoada. Por causa da obra da cruz do Calvário, que foi uma obra perfeita, completa, a gente pode declarar pela fé a nossa purificação de todo pecado. Não de alguns pecados, mas de todo pecado. Não de alguns, mas de todo. Colossenses, capítulo 1, os versículos de 11 até o versículo 14. O apóstolo Paulo diz o seguinte, eu vou ler para você numa versão que é a nova linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje. Paulo diz assim, nós pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo o que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Dando graças ao Pai, eu vou ler para você agora esses dois versículos aqui, finais que eu li, os versículos, aliás, não todos os 3, 12, 13 e 14, mas os versículos 12 e 13 diz assim, dando graças ao Pai, agora numa outra versão que é a Nova Almeida Atualizada, diz assim, dando graças ao Pai que os capacitou para participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, ou seja, a remissão dos pecados. Numa outra versão que é a NVI, o versículo 12 diz assim, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E tem uma outra versão, que é a versão fragaliana. Eu peguei essas outras versões todas e fiz um compacto delas, e ficou assim o versículo 12. E agradeçam sempre com alegria ao Pai, que os qualificou e capacitou para participar da herança que lhes cabe, reservada por Ele para os santos, que são aqueles que andam na luz da sua palavra. Amém, gente? E no versículo 13, a versão fragaliana diz assim, afinal, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que nós temos a libertação de todas as maldições e o perdão pleno de todos os pecados passados, presentes e também futuros. Amém? A pergunta que precisa ser respondida aqui, hoje, é, afinal de contas, quem foi que nos qualificou para desfrutar dessa herança?
A resposta para essa pergunta, ela muda completamente o mindset de qualquer pessoa que esteja tentando encontrar meios para viver uma vida abençoada. A resposta para essa pergunta é fundamental e é o fundamento para você não mais duvidar de que é da vontade de Deus que você viva uma vida abençoada. A resposta para essa pergunta, ela é simplesmente que quem qualificou você não foi ninguém mais que o próprio Pai Celestial. Não foi o pastor que qualificou você. Não foi um bispo, não foi um apóstolo, não foi um anjo, não foi um profeta. Quem qualificou você foi o próprio Pai Celestial, para que você desfrute de uma herança que foi conquistada por você, para você, na cruz do Calvário por Jesus. Você tem direito a uma herança. Eu não sei se há alguém aqui que já recebeu alguma herança alguma vez na vida. Eu não sei se há alguém aqui que está esperando receber uma herança. De repente você diz assim: pastor, lá no Brasil eu tenho uma tia riquíssima, solteirona, não teve filhos, não tem herdeiros, e o sobrinho mais velho sou eu, e eu sou herdeiro. Vamos orar para que Deus providencie e você receba a sua herança. Você, quando é qualificado para receber uma herança, você não tem que ficar pensando: será que eu posso, será que eu devo? Não, agora aquilo que era apenas uma promessa, agora para você é seu direito, pertence a você e você pode desfrutar, é sua herança. E nós possuímos uma herança aonde nós temos o suprimento de tudo o que nós necessitamos. Tudo que você necessita está nessa herança: justificação diante de Deus, perdão dos seus pecados, vida abundante, sabedoria, alegria, paz, prosperidade, família abençoada. Tudo isso faz parte dessa herança que você recebeu gratuitamente. Você não fez nada para receber essa herança. Deus te qualificou por causa do amor que Ele tem a você, por causa do sacrifício que Jesus fez por você. Ele te qualificou para desfrutar dessa herança. Se você tem ainda alguma dúvida a respeito de quem é a pessoa que deu a você essa herança, qual a autoridade que essa pessoa tem para te dar essa herança, eu quero responder essa pergunta. Eu fiz uma série lá no Brasil, lá no Rio, eu fiz uma série de poucas mensagens para responder essa pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? E quando eu fui preparar essa série, eu sentei no meu computador para fazer o meu esboço, o meu PowerPoint. E quando eu sentei, eu já tinha uma ideia da mensagem que eu queria pregar. Eu já tinha uma ideia da série que eu iria preparar. Mas quando eu sentei, Deus disse para mim: esquece essa série, pelo menos por agora, deixa ela mais para frente e faça uma outra série para responder uma pergunta. E eu pensei que ele ia fazer uma pergunta cabulosa, dificílima. E ele disse: prepare uma série para explicar para as pessoas quem é Jesus, para responder a pergunta: quem é Jesus? E eu disse: Deus, todo mundo na igreja sabe quem é Jesus, e eu vou responder isso. Isso é aula lá para a geração nova, para as crianças, ou para alguém que nunca ouviu falar de Jesus, ou que pouco ouviu falar de Jesus. E aí Deus me disse: você acha que sabe tudo sobre Jesus? Vá lá no Evangelho de João. E eu abri João no capítulo 1 e só li uma frase. Só li a primeira frase do Evangelho de João. Não precisou que eu lesse todo o primeiro capítulo. Só precisei ler a primeira frase. E na primeira frase eu parei e comecei a refletir. Porque nessa primeira frase diz assim: no princípio era o verbo. E quando eu parei ali, Deus chamou a minha atenção. Para. Estuda essa palavra verbo. E eu vi que a palavra verbo, eu já sabia disso,
que verbo, essa palavra que no português é verbo, e eu gosto dessa tradução no português, porque verbo é algo ativo, é algo que faz, que realiza alguma coisa. Na Bíblia em inglês no princípio, in the beginning was the word, era a palavra, e a palavra que origina isso aqui no grego é logos, e logos pode ser traduzido como a palavra, também pode ser traduzido como verbo, mas eu me limitava a esse entendimento. E aí Deus me direcionou para fazer um estudo dessa palavra e eu fui ver como essa palavra era compreendida e entendida no tempo de Jesus, no grego clássico. E eu comecei a ver algumas definições que essa palavra logos, que é simplesmente, comumente traduzida como palavra ou verbo, também pode ser traduzida como sentido ou significado. Sentido ou significado, no princípio era o sentido, era o significado, era a palavra, era o verbo. E aí eu entendi que logos é mais do que uma palavra, é um conceito. Logos é um conceito. E os conceitos clássicos de logos, eu vou mostrar 4 conceitos para você a respeito do logos. Logos pode ser traduzido ou entendido, é um conceito que significa ordem racional do universo. No princípio era aquele que dá ordem racional ao universo. Logos também pode ser traduzido como palavra ou discurso que comunica alguma coisa, que revela uma mensagem, que dá o sentido, a mensagem que dá o sentido real à vida, revelando o sentido da vida para cada indivíduo. Então, no princípio, era aquele que tem a mensagem que traz o sentido do porquê você existe. Será que só eu estou pegando a revelação desse negócio? Porque eu estou achando você tão calado que eu estou com medo que o seu espírito já tenha ido embora, só ficou o corpo. Quem está presente aqui, diga amém. No princípio era aquele que dá sentido à existência humana. O logos. Um outro conceito do logos, princípio organizador do mundo. Ou seja, é a revelação que traz ordem, que organiza o mundo, que traz ordem, que traz calma, paz no meio do caos. Porque a terra era sem forma e vazia, mas ele trouxe ordem. No princípio era aquele que traz ordem ao universo. Você está incluído no universo? Ele é aquele que pode trazer ordem à sua vida no meio do caos, que traz a organização no meio do caos. Um outro conceito de logos é a realidade que transcende o indivíduo. No princípio era aquele que transcende a nossa individualidade, que vai além de nós mesmos, aquele que que dá sentido e faz com que minha vida tenha sentido além de mim mesmo. A minha vida não tem sentido somente em mim, nas minhas necessidades. A minha vida tem um sentido que vai além e implica no impacto que causa na vida de outros. No princípio era aquele que traz sentido para a sua vida e faz com que a sua vida tenha sentido não só para você, mas também para outras pessoas. Aleluia! O sentido que está além de mim mesmo, o sentido que está no amor, o sentido que há em Deus, o sentido que há até mesmo no meio do sofrimento. Porque a sua vida não passa a ter sentido só quando existe paz e alegria. Mesmo quando você passa por lutas e problemas, a sua vida tem significado e sentido, tem propósito. Você podia levantar uma das suas mãos e dizer isso junto comigo? Eu não estou no mundo a passeio. A minha vida tem propósito. Você está entendendo que você viver aqui tem um propósito? Você não está aqui simplesmente porque você saiu do Brasil, porque achou que ia encontrar uma vida melhor aqui. Você está aqui porque Deus tem um propósito para você. Se você não entender isso, você vai passar a viver somente para trabalhar, ganhar dinheiro, porque afinal de contas a maioria das pessoas sai do Brasil para vir para cá para ganhar dinheiro. Você não veio aqui para simplesmente ganhar dinheiro, você veio aqui para causar um impacto na vida de outras pessoas, além de ganhar dinheiro. Quando você entende o propósito número 1 da sua vida, todos os outros propósitos vêm atrás. O propósito número 1 da sua vida não é ser um empresário, uma empresária. O propósito número 1 da sua vida não é melhorar de vida para suprir as necessidades da sua família.
O propósito número 1 da sua vida é dar glória a Deus. Todo outro propósito, ser um médico, um engenheiro, um empresário, ou seja lá o que for, é um propósito secundário. Mas esse propósito secundário, ele precisa vir a existir para que o propósito principal seja colocado em prática. Eu sou chamado e a minha vocação é para ser um médico. E eu quero usar a medicina para dar glória a Deus. Eu sou chamado e eu tenho vocação para ser um empresário. Eu tenho um impulso empreendedor. Mas eu quero usar isso para a glória do meu Deus. Eu tenho uma chamada, eu tenho uma convicção de uma vocação para ser um artista, um cantor, um ator. Mas eu quero usar isso para a glória de Deus em primeiro lugar. Ganhar dinheiro com isso é consequência. Não é o principal alvo. E é esse Jesus, que é o Logos, que cria o universo, que dá sentido à nossa existência, Ele te qualificou para viver uma vida abençoada. Presta bem atenção numa coisa. Eu não estou dizendo para você que tudo a partir de agora vai cair do céu na sua mão. Eu estou dizendo é que você está qualificado para viver uma vida abençoada. Isso significa que você está qualificado para enfrentar as barreiras que o inimigo possa colocar diante de você, superar essas barreiras e chegar a um ponto de vitória. A vida do cristão não é de vitória em derrota, de derrota em derrota, de derrota agora para uma outra vitória, de uma vitória melhor para uma pior, e de repente para descer, para subir. A sua vida é para ir de glória em glória. No meio do caminho entre uma glória e outra, existe uma barreira, um problema, uma tribulação, uma luta, mas Deus te preparou e te capacita para ultrapassar cada uma dessas barreiras, para ultrapassar cada um desses problemas, para superar toda e qualquer tribulação e chegar no próximo nível de glória. Para que do próximo nível de glória você suba para um outro nível ainda maior. E para que você nesse nível maior suba para outro ainda maior. A sua vida em Cristo é uma vida de progresso. Não é uma vida de retrocesso, mas é uma vida de progresso. Quando você começa a entender isso, você começa a entrar dentro de uma dimensão de maturidade. Um crente maduro, ele entende, ele sabe, eu fui chamado para viver uma vida abençoada. Vou repetir isso aqui para você. Um crente que cresce e amadurece na palavra, ele passa a entender, eu fui chamado para viver uma vida abençoada. Eu não estou dizendo que você foi chamado para viver um mar de rosas. Mas eu estou dizendo para você que em todas essas coisas que nos atrapalham, que nos dificultam, que nos parecem barreiras intransponíveis, nós somos mais que vencedores. É assim que Deus nos vê, é assim que Deus nos qualifica, é assim que Ele nos chama. E é assim que nós devemos nos ver, é assim que nós devemos entender, e é assim que nós devemos chamar a nós mesmos. Eu não sou um João ninguém. Eu sou um filho amado do Deus Altíssimo. Eu não sou um Zé Ninguém, eu sou alguém que foi chamado para deixar de ser um ninguém, para passar a ser alguém, e esse alguém é um filho amado do Deus Criador do universo, que controla todas as coisas pela força do seu poder. Por causa da obra da cruz do Calvário, que foi perfeita, que foi completa, nós podemos declarar pela fé que nós fomos libertos e purificados de todo pecado. Para você dizer isso, você tem que crescer em maturidade. Você precisa crescer no entendimento da palavra, para ver que a obra de Jesus não foi uma obra meia boca, foi uma obra plena, completa. E na cruz do Calvário, Ele perdoou não simplesmente os seus pecados. Por que os seus pecados foram todos? Não alguns, não a maioria, não os mais graves, mas todos foram perdoados, passados, presentes e futuros. Porque na cruz do Calvário, Jesus não foi à cruz para perdoar pecados. Você consegue entender isso? Jesus não foi à cruz para perdoar pecados. Quantas vezes, antes da cruz, Jesus perdoou pecados? Quanta gente chegava para Jesus procurando por cura, e Jesus estendia a mão e dizia: pode ir em paz, os teus pecados
estão perdoados. Ou não, Jesus, eu vim buscar cura. Sim, mas antes de te dar a cura, eu estou te dando perdão pleno. Você já deve ter lido, ou pelo menos ouvido, alguém contar aquela história bíblica daquele rapaz que era paralítico, que ele jazia num leito, e 4 amigos resolveram levar aquele rapaz para Jesus, para que Jesus o curasse. Quando eles chegam na porta da casa onde Jesus está, havia uma multidão na porta, eles não conseguiam passar, não conseguiam entrar, e um deles teve uma brilhante ideia: vamos dar a volta, vamos pelos fundos, e a gente sobe no telhado, abre um buraco no telhado, e coloca o nosso amigo, amarrado numa corda, lá para baixo. Eu fico imaginando a cara do paralítico, deitado numa maca, amarrado, dizendo: assim não, gente, vai dar certo não, esse negócio de fazer buraco, não, peraí, a gente volta outro dia. E os 4 ali: não, a gente veio aqui para isso, e agora a gente não vai voltar, a gente vai entrar, nós vamos dar a volta. Eles deram a volta, e o paralítico já está dizendo: gente, deixa para outro dia, não precisa. Subiram lá em cima, abriram um buraco no lugar onde Jesus estava. Agora imagina a cena: Jesus está sentado num ambiente que não era um ambiente leve, porque a Bíblia diz que quem estava reunido com ele dentro da casa eram os fariseus, que queriam lançar perguntas, que eram verdadeiras pegadinhas, para ver se Jesus falava alguma heresia, para que eles pudessem dizer: apedreje, vamos apedrejar esse cara. De repente, Jesus falando, começa a cair um farelo de pó na cabeça dele. Ele olha e vê que começa a cair mais farelo. Ele sai, começa a abrir um buraco, abre um buraco, entra a luz do sol, e de repente começa a entrar uma maca pela beira do buraco, e de repente tem aquele cara pendurado numa corda. Você já pendurou alguma coisa numa janela para passar para alguém que está lá embaixo? Não desce assim quietinho, vai descendo assim, né? E chega lá embaixo, as pessoas, todo mundo olhando, chocado para aquela cena, e Jesus olha para o paralítico e diz: não, estão perdoados os teus pecados. Os fariseus: quem é esse fariseu? Olha aí, era o que a gente queria, olha aí a heresia, era o que exatamente, ele caiu na pegadinha. Agora sim, ele diz: espera aí, vocês estão chocados porque eu disse, estão perdoados os seus pecados? E eles disseram: claro, só um que pode perdoar pecados, que é Deus. Ele disse: então que fique certo que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Eu digo a você, paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. O paralítico levantou, pegou o leito e vazou antes que alguém mudasse de ideia. Então Jesus já tinha perdoado o pecado de um monte de gente. Na cruz, se fosse só para perdoar pecados, não precisava da cruz. Jesus subia no Monte das Oliveiras, reunia o povo todo lá embaixo e dizia: galera, está tudo perdoado, hein? Fui! Já ia embora para o Pai. Na cruz, Jesus fez mais do que perdoar pecados. A Bíblia diz que ele aniquilou a natureza do pecado, a fonte do pecado, a natureza pecaminosa, o corpo do pecado. Obviamente que eliminando a fonte, a causa, cessam os efeitos. Jesus, ele eliminou, ele aniquilou. O termo que a Bíblia usa, aniquilar não é simplesmente destruir, é mais do que destruir, é fazer sumir sem deixar traço. Jesus aniquilou a natureza, a fonte, a origem, e com isso os pecados foram junto. E quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe mais do que o perdão de pecados passados. Você recebe perdão de todos os pecados, sejam eles passados, presentes e futuros. Aliás, quando Jesus perdoou os seus pecados, todos eles eram futuros, porque que eu saiba, ninguém aqui tem cara de ter mais de 2000 anos de idade. Todos eles eram futuros, mas Jesus já te perdoou de uma maneira plena. E quando ele fez isso, ele lançou sobre você uma herança que é um pacote, que não se restringe ou não se limita apenas a perdão de pecados, mas fala de paz que excede todo entendimento, fala de cura para o corpo, para a alma, para a mente,
fala de uma família abençoada. Fala de uma vida próspera, e prosperidade não se limita à grana. Essa visão de que dinheiro é prosperidade é uma visão pequena, que reduz a Bíblia a um manual de ganhar dinheiro. A prosperidade é algo muito mais amplo. Prosperidade fala de alguém que tem paz por dentro, no seu interior. Fala de alguém que tem saúde no seu corpo físico. Fala de alguém que tem uma palavra sábia, que tem uma palavra que condiz com o Espírito que habita no seu coração, que tem uma mente renovada, que vive uma vida em paz com todos aqueles que estão à sua volta. Isso é prosperidade. Não adianta o sujeito ter muito dinheiro e não ter saúde. Não adianta o sujeito ter dinheiro pra caramba e a família dele está completamente destruída. Prosperidade faz parte desse pacote. Colossenses capítulo 1, eu vou ler para você aqui. Colossenses 1, de 11 a 14. De novo eu vou ler a linguagem de hoje. Paulo ora, e olha só a oração de Paulo. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que vocês possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Eu estou lendo de novo isso aqui que a gente leu no início, para você ficar muito consciente e certo de que há uma herança para ser desfrutada, e que essa herança, quem qualificou para você para desfrutar dessa herança, não foi o pastor, não foi um bispo, não foi um apóstolo, foi o próprio Senhor Jesus. O que a religião tradicional costuma dizer para nós? Você precisa fazer algo para desfrutar dessa herança, para receber cura, para receber prosperidade, para receber salvação, harmonia para o seu lar e todas as demais bênçãos. Você precisa fazer alguma coisa. Existem ensinos que dizem que é necessário quebrar maldições até a 10ª geração passada. E você fica agora na curiosidade, porque talvez você conheça os pecados dos seus pais. Talvez você saiba alguma coisa sobre algum pecado dos seus avós. Mas quando a gente começa a falar dos bisavós, você tem que inventar coisas para botar no papel, para apresentar para o pastor. Está aqui tudo da 10ª geração para cá. Meu tetravô, nem sei como é que ele era, se era bonito ou se era feio, se era alto ou se era baixo, se era gordo ou se era magro. Mas eu inventei alguns pecados aqui que é para o pastor me abençoar. Porque eu não posso ficar fora da bênção. E se eu tenho que fazer uma lista com os pecados até a 10ª geração, eu vou fazer essa lista. E a gente começa a colocar há ensinos que dizem que é necessário renunciar a isso ou àquilo. E as principais vítimas são os jovens. Eu cansei de ver cultos aonde um líder de jovens diz para a juventude toda: você quer ser abençoado, mas você tem aí esses sonhos que você cultiva, você tem que abrir mão dos seus sonhos, para que Deus dê a você novos sonhos, os sonhos dele. Aí uma vez eu apresentei para um líder desse, depois de um culto miserento desse, eu disse para ele: olha só, cara, mas engraçado que na minha Bíblia, pode ser que a minha Bíblia seja diferente da sua, não sei, mas na minha Bíblia diz que é Ele quem coloca em nós o querer, o sonho, a vontade, o desejo, o impulso, a vocação, e é Ele quem vem com o seu poder para o realizar. Então os sonhos que eu tenho, eu não tenho que abrir mão, eu tenho que colocar para fazer Deus colocar em prática, para que Deus traga do seu poder, para aquele sonho se tornar uma realidade, porque foi Ele quem plantou no seu coração o sonho que você tem. Ou você acha que o diabo deu a você um sonho de prosperidade, de vida abundante? Ele deu para você um sonho de uma família abençoada. Ele deu para você um sonho de uma saúde plena. Será que o diabo dá esse tipo de sonho para alguém? Há ensinos que dizem que é necessário participar de corrente, campanha, e você faz a corrente. E tem o seguinte, tem um problema: a corrente, você não pode quebrar a corrente. São 7 semanas
faltou e um, pastor, mas eu faltei porque o senhor não sabe. Eu estava com febre, diarreia, dor de cabeça, eu estava virando do avesso, de tanto vomitar, mas quebrou a corrente. Tem que esperar agora o ano que vem, quando nós vamos ter de novo a corrente da bênção que não cessa. E aí você tem que esperar um ano para a nova corrente acontecer, para a nova campanha ocorrer. No final fica tudo focado em você, naquilo que você faz. Mas o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso tudo? Gente, há cristãos aprendendo que a vida cristã é feita de sacrifícios, que é preciso sofrer, pagar o preço. Já ouviu esse negócio? Você tem que pagar o preço. Você acha que a bênção vai vir de graça? Tem que pagar o preço. Você vai sofrer. Mas no final a bênção chega. E eu falo, pastor, estou abrindo mão da bênção, pode ficar com ela. Pode sofrer à vontade. Preciso orar muito. E não é de qualquer jeito, tem que orar com lágrimas, com gemidos. Já ouviu essa história? A bênção só vem quando você ora com lágrimas e gemidos. Meu pai do céu. Tinha até uma música, um negócio que falava geme e chora. Né? Vai chorando, geme e chora. Que a bênção vem, que a bênção chega. Gente, Deus não é comovido pelas nossas lágrimas ou pelos nossos gemidos. Deus é comovido pela nossa fé. Sem fé é que é impossível agradar a Deus. Aí você tem que ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, todo ano. Sabe aquele, você tem umas Bíblias que a gente compra, que no final vem um plano de leitura bíblica anual, que tem um montão de quadradinho para você ir ticando. Gente, eu já vi gente sofrendo olhando para aquilo, meu Deus, faltou 3 tiques aqui. Agora para conseguir empatar com esse negócio vai ser difícil, porque aqui tem 3 capítulos de Isaías, 2 de Jeremias, mais 4 de Mateus e mais 5 epístolas para ler, não vou chegar nunca lá. E a pessoa fica frustrada, porque ela, para ser abençoada e desfrutar da herança, ela tem que ler a Bíblia toda em um ano. Meu pai do céu. E isso ainda não é suficiente. É tudo isso e muito mais para garantir que assim você vai agradar a Deus e só então você vai estar qualificado para desfrutar das bênçãos que estão lá com a sua herança. Se esquecendo com isso, que Ele já nos qualificou para desfrutar dessa herança maravilhosa. Antes de você ler a Bíblia inteira, antes de você quebrar qualquer maldição, antes de você fazer qualquer sacrifício, Deus já tinha te qualificado para desfrutar da vida abençoada que Ele tem para você. E esse plano Ele não fez ontem. Esse plano Ele não fez na semana passada. Esse plano Ele não fez no dia que você se converteu. Esse plano não fez no dia que você levantou a mão. Esse plano foi feito antes da fundação do mundo. Presta atenção nisso, não existia nem planeta Terra. Não existia ainda, aliás, essa palavra mundo, antes da fundação do mundo, Deus preparou para você obras boas, obras antes da fundação do mundo. Essa palavra mundo nem é mundo, porque a gente pensa em mundo quando fala do planeta, mas essa palavra no grego é cosmos. E fala do universo. Antes de existir terra, lua, sol, estrela, Deus já tinha um plano feito sob medida para você. Antes da fundação do mundo. A nossa parte nessa história é simplesmente usar a nossa fé para desfrutar dessa herança. E em segundo lugar, dar graças constantemente. 2 coisas só. Usar a fé e dar graças. Usar a fé e dar graças. Uma fé que é inteligente, uma fé que é esclarecida, a fé que recebe força, energia, entendimento, direção e poder da palavra, não de alguma outra fonte, não das opiniões, não dos sentimentos, não das circunstâncias, não do misticismo, não de lendas e tradições, não de interpretações bíblicas mal arranjadas. Você sabe qual é o problema da Bíblia? Eu já vi pastor dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita. Eu já vi pastor dizendo uma montoeira de coisas a respeito da Bíblia. A Bíblia é um livro, pastor, dizendo a Bíblia é um livro historicamente ultrapassado. Nós somos outra cultura, a Bíblia tem que ser readaptada ao nosso tempo. A Bíblia tem que ser reescrita. O problema da Bíblia não é que ela precisa ser reescrita. O problema da Bíblia é que ela precisa ser interpretada direito. Porque quando a Bíblia, eu costumo dizer o seguinte, eu nunca tentei fazer isso. Nem conheço ninguém que tenha tentado fazer, mas eu acho
que sacando o versículo daqui e dali, e tirando os versículos do contexto, é capaz de alguém conseguir provar que o diabo é bom. Tira o versículo do contexto aqui, outro ali, outro acolá, é capaz do camarada provar o que ele quiser. Então a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente vê na Bíblia tem um texto que está num contexto. Então eu não posso crer em qualquer interpretação que se dá por aí a respeito de versículos da Bíblia. Será que você pode repetir comigo uma oração? Você pode colocar a sua mão sobre o seu coração e repetir essa oração? Diga assim: Senhor, eu te dou graças, porque você me qualificou para andar na luz da salvação, em prosperidade, curado, com a minha família abençoada, plenamente abençoada, e eu posso crer, e eu posso confiar, que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Aleluia, aleluia. Gente, se for preciso, jogue fora hoje todo o ensino que diz que você precisa realizar obras para ser qualificado e a partir disso desfrutar da sua herança. Sabe, a Bíblia diz que nós já estamos qualificados pelo nosso Pai Celeste. Não foi ninguém mais além dele, ele te qualificou. Lembre-se disso, crenças erradas vão produzir resultados indesejados. Crenças erradas produzem resultados ruins, diferentes daquilo que Deus planejou. E Deus não é Deus de confusão. Dá uma comparada nos conceitos da graça e da fé. Compare esses conceitos com os conceitos da antiga aliança, da lei, e você vai ver que aquilo que dizem por aí, compare uma coisa com a outra e veja o que é que produz paz no seu coração, o que é que produz vida abundante. E aí a gente vai começar a entender o que realmente vem do coração do nosso Pai. Crenças corretas sempre produzem resultados abençoados. Sempre. Onde há conflitos, preste atenção nisso, porque isso é válido para você como indivíduo, isso é válido para uma congregação, isso é válido para uma igreja, isso é válido para uma denominação. Aonde existem conflitos, inveja, disputas por poder, é porque ainda existem crenças erradas, que muitas vezes estão misturadas até mesmo com crenças corretas. Mas essas crenças erradas precisam ser eliminadas e substituídas por crenças que sejam puramente corretas. Esse processo que eu acabei de escrever, a Bíblia chama de arrependimento. E arrependimento no grego da Bíblia, do Novo Testamento, é metanoia. E metanoia significa mudança de mente. Mudança de mente. Eu vou repetir para você. Aonde existem conflitos, aonde existem invejas, aonde existem disputas por poder, por prestígio, é preciso que haja arrependimento, mudança de crenças, porque as crenças que estão ajudando essa pessoa a ter esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, são crenças erradas. E essas crenças erradas precisam desaparecer e serem substituídas por crenças corretas. E quando eu creio de modo correto, quando eu exerço metanoia, eu costumo dizer isso, quando há um conflito qualquer entre aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você aprendeu, com o pastor fulano, na igreja tal e tal, com o pai, com a mãe, com um professor querido, não importa com quem, com a vida, se há um conflito entre aquilo que você pensa, aquilo que você acha e aquilo que a Bíblia diz, alguém vai ter que mudar. Adivinha quem? É preciso que a gente entenda que a palavra de Deus é a autoridade máxima do universo e ela precisa ser a autoridade máxima da nossa vida. Sabe, a grande barreira que havia para você ser abençoado, essa grande barreira foi removida. E essa grande barreira era o pecado. Jesus removeu essa barreira por inteiro na cruz do Calvário. Você já não é quem você era. Aliás, eu vou te dizer uma coisa que talvez muita gente não entenda.
Quando eu digo para você que você já não é mais quem você era, muitas pessoas pensam assim: eu me converti há 20 anos atrás. Então, eu em 2026 já não sou mais, eu já estou me adiantando no tempo, em 2025 já não sou mais quem eu era há 20 anos atrás. Eu nasci de novo, eu mudei. Deixa eu te dizer qual é a realidade. Você hoje já não é sequer mais quem você era ontem. O plano e o propósito de Deus, se você é uma pessoa que tem frequentado e ouvido a palavra da graça e da fé, a cada semana que você ouve, ou a cada dia, porque tem gente que só ouve a palavra uma vez por semana. Isso é um problema sério. Porque quando você, a palavra é alimento. Quantos aqui costumam comer todo dia? Mais de uma vez por dia. 3 vezes por dia. Mais de 3 vezes por dia. Porque tem sempre aquele snack. Tem sempre aquele Nescauzinho antes de dormir. Tem sempre aquela torradinha com manteiga depois do almoço, às 2 da tarde. E mais outras 4. E tem sempre um bolo de milho na mesa de um brasileiro que mora em Atlanta. Tem sempre uma pamonha para a gente comer, como um lanchinho antes da janta. Você alimenta o seu corpo, não é isso? Você alimenta a sua alma. Quem aqui assiste série do Netflix? Quem gosta de peça de teatro? A gente teve uma aqui. A gente está alimentando a alma. Está alimentando o intelecto. Quem gosta de ler? Está alimentando a alma. Então a gente alimenta o corpo, alimenta a alma, e o alimento do espírito é a palavra. E você só alimenta a sua alma, o seu espírito uma vez por semana. O que vai acontecer com você se você alimentar o seu corpo só uma vez por semana? Me conta, me fala, me diz. O que vai acontecer? Mas o seu espírito, sabe como é que acontece no espírito? Você vem à igreja no domingo, aí você recebe aquela palavra que é aquela feijoada espiritual, aquele mocotó caudaloso, grosso. Você recebe aquele shake de proteína no espírito, e você sai, uau, agora eu entendi quem eu sou em Cristo, agora o inferno vai ser derrotado, agora acabou. Mas aí você chega segunda-feira, e na segunda-feira tem aquele tijolinho que a menina mostrou aqui, aqueles boletos que chegam para pagar, e tem o aluguel, e tem a prestação do carro, e na terça-feira você já começou a esquecer tudo que você ouviu no domingo, porque no domingo você ouviu, reteve 70%, na segunda-feira só ficou 10%, na terça-feira você já não sabe nem mais o título da mensagem que você ouviu, na quarta-feira já foi tudo para o espaço, você já está começando a entrar em conflito com os dramas da vida, e o seu espírito está precisando agora de ir para o CTI, por inanição espiritual. E você mete um sorinho no espírito, e quando chega no domingo seguinte, vem ele aqui na ambulância de Jesus, recebe massagem cardíaca, respiração boca a boca, e você entende, ressuscitei em Cristo, recebi massagem cardíaca, eu sei, em Cristo eu posso todas as coisas, aleluia, e começa o ciclo novamente. A gente tem hoje o privilégio de ter vídeo no YouTube, você tem MP3 para você escutar no carro, indo para o trabalho, voltando do trabalho, em casa, fazendo comida, fazendo o que você quiser, tomando banho. Pastor, eu posso escutar a palavra tomando banho? Pode. Mas eu estou sem roupa. Você acha que Deus nunca viu você sem roupa? Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Todo santo dia. Porque quando você é alimentado no seu espírito todo santo dia você sabe que você é grandemente abençoado, que você é altamente favorecido, que você é profundamente amado. E o grande problema hoje na igreja não é o pecado. O problema na igreja hoje é a incredulidade. Deus não está preocupado com o pecado. O problema do pecado já foi resolvido por Jesus há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Tem, às vezes, umas pessoas que falam, pastor, por que na nova não fala mais sobre o pecado? Eu digo, mas eu falo sobre o pecado todo domingo, gente.
todo domingo eu bato na tecla do pecado. O pecado já foi vencido, o pecado já foi removido, o pecado já foi retirado, o pecado já foi vencido por cada um de nós não somos mais pecadores, nós não estamos mais mergulhados no pecado, nós agora somos santos. Eu falo sobre o pecado todo domingo e a pessoa ainda pede, mas fale mais sobre o pecado. Então no domingo seguinte eu volto e falo mais sobre o pecado. Nós já vencemos o pecado foi vencido na cruz, o pecado já saiu da nossa vida, nós temos uma nova natureza, não é mais a natureza pecaminosa, agora é a natureza de Deus, nós somos santos, justificados. Mas talvez você falou pouco sobre o pecado, domingo que vem você volta, eu vou falar de novo sobre o pecado já foi vencido, nós já vencemos o pecado, Jesus já removeu o pecado da nossa vida, nós somos mais que vencedores sobre o pecado, e o pecado não tem poder sobre você. Quer ouvir sobre o pecado? Vai ouvir o pastor Fragale. O problema da igreja hoje não é o pecado, é a incredulidade. E eu vou dizer para você por quê. Alguém que rouba, aquela pessoa só rouba, porque ela não crê no poder de Deus para suprir as suas necessidades. Aquela pessoa só entra num esquema de corrupção, porque ela não confia que o Senhor é o pastor dela e vai trazer tudo aquilo que ela necessita. Então, porque ela não confia, ela não crê, ela se deixa levar pelo roubo, pela corrupção e por qualquer outra coisa. O problema da igreja hoje não é mais o pecado. O problema do pecado foi resolvido por Jesus de forma plena, completa e total. O nosso problema é crer que isso é a nossa realidade. É crer que essa é a nossa realidade. É crer que eu fui comprado por preço. É crer que o sangue de Jesus é mais poderoso do que o meu ou o seu pecado. É crer que o perdão de Jesus é maior do que a condenação que o diabo quer lançar sobre mim por coisas que eu fiz no passado. É crer que aquilo que ele conquistou para mim me pertence por direito e não por um esforço meu, mas porque eu me tornei um filho amado. É crer que ele me tirou da lama do pecado e me transferiu para a sua luz maravilhosa, aonde eu já não sou mais quem eu era, eu tenho uma nova natureza, eu agora sou santo. É crer que ele fez essa obra em mim, não porque eu merecia, não porque eu li a Bíblia, não porque alguém profetizou, mas porque Jesus pagou o preço, me limpou de forma plena, completa e total e fez de mim uma nova criatura. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Você tinha que dizer, eu já vi tanta gente, eu pensava assim, há muito tempo atrás eu pensava, cara, quem sou eu para dizer essa frase? O apóstolo Paulo falou, mas quem sou eu para dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E a maioria dos crentes tem medo de dizer essa frase, porque ele pensa e o pensamento não é dele, é um pensamento lançado do inferno. Então ele pensa, eu não sou digno de dizer essa frase. Eu não posso dizer isso. O apóstolo Paulo? Uau! Mas porque eu sei o que eu fiz no verão passado. Então eu não posso dizer isso. Mas você precisa entender que a gente não diz isso porque a gente lembra do que fez no verão passado. A gente diz isso pela fé. E quando eu começo a dizer, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, Cristo pega essa minha confissão de fé e começa a me transformar. E eu já não sou mais aquele que fez o que fez no verão passado, eu sou agora segundo Ele é, porque assim como Ele é, eu sou nesse mundo. 1 João 4,17 diz isso com todas as letras, segundo Ele é, eu sou nesse mundo. Há cristãos demais falando, exaltando grandemente o valor, dando valor ao diabo, ao inferno, e poucos sabem sobre o céu, Jesus, o Espírito Santo, quem eles são em Cristo, o que eles podem em Cristo, o que eles possuem em Cristo, e isso é fonte de erro e manipulação. Quando você não conhece a sua identidade, você vai ser manipulado. É fácil ser manipulado. Sabe o que está na moda agora, um tal de legendários, né? Eu não tenho tempo para brincar de escoteiro na idade que eu estou. Eu não tenho nada contra. Mas você sabe o que é o processo do legendários? É exatamente o mesmo processo que é feito naquele tal do encontro, que é tremendo. Qual é o processo? Talvez a maneira de fazer seja diferente, mas a finalidade é a mesma. É levar a pessoa a um esgotamento físico e emocional, de forma que ela fique como uma janela aberta para receber qualquer coisa que coloquem.
ela chega ali como se fosse um armário fechado. Mas mediante a pressão física e emocional, a porta do armário se abre. E se coloca lá dentro qualquer coisa que se queira. E eu sei como isso funciona. Porque eu já estive no exército. E eu já fui atleta de elite. Como é que se chega a ser um atleta de elite? Você está no treino e tem um técnico na sua orelha, dizendo, você vai aguentar mais 1 quilômetro. Você diz, eu não aguento, você aguenta, não para, continua, corre, vai, não para. Eu não estou aguentando, faz aí mais uma flexão, já fiz mais uma, faz mais 2, faz mais 10, vai. E quando você supera esses limites de baixa de pressão, você se torna alguém melhor. Você aprende a mesma coisa no exército. Sobe esse muro. Eu me lembro que no exército, nós fomos fazer um acampamento, e éramos todos já, não éramos garotos de 18 anos, éramos todos médicos formados, uns mais velhos, outros mais novos, e a gente tinha um circuito para fazer lá em Jericinó. Já ouviu falar desse lugar lá no Rio de Janeiro? Lá em Jericinó. Vamos fazer aquele circuito. E tinha lá uma barreira para você ultrapassar, que era uma escada de cordas, que você tinha que subir, lá em cima você tinha que dar uma cambalhota, negócio da altura desse teto aqui, você tinha que dar uma cambalhota para cair numa caixa de areia. E quando eu cheguei naquela caixa, tinha um colega de turma, que ele era assim um pouquinho gordinho, não era exatamente um atleta, e ele estava embaixo, e o instrutor do lado assim, o senhor tem que subir. Ele dizia, ele era nordestino, ele falava, pelo amor de Deus, deixa eu passar por fora. E o camarada dizia, não senhor, o senhor tem que subir. E nós éramos oficiais, aquele instrutor era só um cabo, mas aluno não é maior do que o professor. Então não tem jeito, ele tem autoridade para mandar, ele é o cabo, mas ele tem autoridade para mandar no sargento, no capitão, em quem estiver fazendo o curso. E ele dizia, o senhor tem que subir. Ele dizia, pelo amor de Deus. Eu passei por aquele troço, e ele ficou lá. E depois eu perguntei para quem foi chegando depois, os caras diziam, não, ele continua lá pedindo pelo amor de Deus. Para ultrapassar aquele negócio por fora. Mas quando você ultrapassa e você é treinado nesse tipo de coisa, você se torna agora alguém com um pouco mais de maturidade. E quando tentam quebrar o teu espírito, quando tentam através da tua alma, ou tentam através de pressão física quebrar, você olha e fala assim, cara, isso é brincadeira de criança. E eu não preciso disso. Por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei da minha nova identidade. Eu uma vez fui convidado para esse tal do encontro que é tremendo. Eles disseram, você tem que ir. Você tem que ir. Eu falei, eu vou. Pronto, chega, não aguento mais ficar me convidando. Eu vou. Aonde é? Lá em Manaus. Eu falei, meu Deus do céu, do Rio de Janeiro para Manaus, para esse negócio desse encontro. E aí, para tornar uma história longa, uma coisa mais curta, tinha uma sessão lá que era uma sessão de regressão. Pastor, autoridade máxima, numa mesinha, com luz baixa, um tecladista tocando aquela música, no fundo, música de filme de terror, e ele começou a dizer, você agora, imagine o seu pai e sua mãe, estão concebendo você, você foi concebido no ventre da sua mãe não queria que você nascesse, e ela tentou abortar, aí alguém que pensa, imagina, a pessoa não sabe isso ao certo, mas ela imagina, ela já dá um gemido, ai, pronto, lascou. Quando o primeiro dá o gemido, é o start. E o cara começa a dizer tudo aquilo que pode ter acontecido numa vida de rejeição. E você, quando tinha 2 anos, um tio abusou de você sexualmente. Ai, o outro geme. Pronto, aí começa, vai até os 18 anos falando. E quando eu olhei, tinha aquela montoeira de homem, tudo pastor, caído no chão, rolando, gemendo, babando, chorando, gritando. Eu olhei para aquilo e falei, que hospício é esse? Está todo mundo doido? O que é isso? Eu fui o único que ficou ali, na boa, de boa, tranquilo. No dia seguinte, eu cheguei atrasado para a reunião, era dentro de uma sala, eu fiquei na janela, era uma escola abandonada. Olha só o lugar, uma escola abandonada, no meio da selva amazônica. Eu cheguei na janela e comecei a assistir a sessão da janela, vieram 2 caras, com aquele colete, um colete cinza, e alguma coisa escrita, não sei, posso ajudar? Alguma coisa desse tipo. Vieram os 2. Aí chegaram do meu lado, eu estava ali apoiado na janela, olhando lá para dentro, a palestra acontecendo, e eles, bom dia. Eu falei, bom dia.
nós queremos conversar com o senhor, a liderança nos pediu para conversar com o senhor, porque ontem foi observado que o senhor ali, naquele encontro, no evento, o senhor, o senhor não o quê? O senhor não caiu, não babou, não chorou? Eu falei, não estou entendendo. Eu já estava entendendo, mas eu dei uma de João sem braço. Eu falei, não estou entendendo. Não, é porque todo mundo caiu, todo mundo estava ali recebendo, e só o senhor ficou ali de pé e tal. Eu falei, eu olhei para os dois, estiquei esse dedinho aqui, da mão esquerda, que eu sou canhoto. Eu estiquei, botei na cara de um, depois na cara do outro. Eu falei, olha só, eu não caí, não babei, não chorei, não rolei, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu conheço a minha nova identidade. Eu já não sou quem eu fui. Se alguma coisa daquelas aconteceu comigo, Jesus sepultou, eu sou uma nova criatura, eu não preciso cair no chão, chorar, rolar, babar, porque Jesus já levou tudo isso na cruz do Calvário. Eu sou uma nova criatura, eu estou em paz, e eu não quero mais ver a cara de nenhum de vocês dois por aqui, porque se eu encontrar com algum de vocês nesse retiro novamente, eu vou arrancar os dentes da boca de cada um de vocês, vocês vão levar um soco na cara, suma da minha frente, calma pastor, calma, uma ova, some, chispa, show! Nunca mais vi os dois, sumiram da minha frente. A maioria dos crentes é fraco emocionalmente, então não suporta uma pressão, e já entra na pilha do diabo. Gente, nós precisamos entender, a força para resistir a esses ataques doutrinários de doutrinas falsas, não vem de nós, vem do Senhor que nos fortalece, com uma força que você na verdade nem conhece, que não foi fruto de treinos de atleta de elite, não é fruto de alguém que serviu o exército, é simplesmente fruto de alguém que está em Cristo, e por Ele é fortalecido a cada dia, a cada hora, a cada momento. Aleluia! Sabe aquela frase, cuidado para não dar brecha para o diabo? Meu irmão, não tem brecha, não tem espaço, não tem porta. Na minha vida o diabo não pode entrar por lugar nenhum, porque a Bíblia não é uma opinião, não é o que eu acho. A Bíblia é que diz isso. Você conhece esse livro chamado a Bíblia? Geralmente é chamado de a palavra de Deus. É só isso que ela é, a palavra de Deus. E na palavra de Deus diz que eu e você somos selados com o Espírito Santo. Você sabe o que é selado com o Espírito Santo? É aquilo que o pessoal fala de corpo fechado. Pois é, quem tem corpo fechado é o crente, porque nós somos selados com o Espírito Santo. Uau! Quer dizer, se eu sou selado, como é que você consegue imaginar o Espírito Santo servindo como selo? E de repente o Espírito Santo racha e tem uma brecha por onde o diabo entra. Nós somos filhos amados. Ele nos libertou do poder, do império, das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa é a nossa realidade hoje em Cristo. Amém, gente? Será que você pode ficar de pé? Eu quero que você fique de pé. Deixa eu pedir para o pessoal da banda voltar. Eu quero ler com você uma última passagem bíblica aqui, de Efésios capítulo 4. Eu vou ler uma passagem um tanto longa talvez, que eu vou começar no versículo 17 e vou chegar até o versículo 30. Por ser longa é que eu pedi para você ficar de pé, para você ficar mais acordado. Efésios 4,17 diz assim: isto, portanto, eu digo no Senhor e testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele
e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir então da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixa eu até voltar esse versículo 24, ou até o versículo 23, perdão, ou não, até o versículo 22. Porque olha só, ele está dizendo aqui: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e a se deixar renovar. Ele não está dando uma ordem para você fazer algo, mas para você deixar que alguém faça algo por você, a se deixar renovar no espírito do seu entendimento, para que então você se revista da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não se deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Pastor, você não falou agora que o diabo não tem vez? Como é que ele está falando para a igreja para não dar lugar ao diabo? Vou explicar para você já. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, nos qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que significa essa história de dar lugar ao diabo? Você dá lugar, o crente dá lugar ao diabo quando ele dá ouvidos a doutrinas erradas, que geram crenças erradas. Então a questão de que Paulo está falando aqui, aquele que roubava não roube mais, não é meramente um conselho para ações, é um conselho para crenças. Creia de modo correto, e você que roubava não roubará mais. Por isso, porque você foi revestido, porque agora você tem uma fonte, uma orientação que é a palavra, então você se revista do novo homem, e agora você não precisa mais roubar, porque você está crendo de maneira correta, e a crença correta fará com que você possa desfrutar da herança que você tem direito em Cristo Jesus. Não é uma questão de ações, é uma questão de crenças. Crenças erradas geram ações erradas, mas quando a gente crê de maneira correta, isso gera uma vida abençoada. Aleluia. Meu irmão, você está aqui, não é porque você escolheu estar simplesmente. Claro que existe uma escolha que foi feita, mas essa escolha foi feita com base num plano que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Você só está aqui porque Deus queria que você escutasse o que você está escutando, para que outras pessoas que não estão aqui escutem aquilo que você está escutando. Prestou atenção nisso? Quando a gente fala de evangelismo, a gente está falando de levar para pessoas aquilo que a gente recebeu. Não é simplesmente decorar versículos para falar para o incrédulo. É você viver um cristianismo tão autêntico que o incrédulo olhe para você e diga: peraí, eu quero esse Deus que você tem. É o incrédulo chegar para você e dizer: olha, eu não acredito em oração, mas você pode orar por mim? Eu não acredito em Deus, eu sou ateu, graças a Deus. Mas será que você poderia orar por mim? Porque ele olha para você e ele sabe que você carrega uma mensagem que é vida, que é alegria, que é paz. Você carrega algo que ninguém mais tem. Você tem aquilo, a mensagem que você tem. Os anjos gostariam de ser aqueles que ministram essa palavra que Deus dá a você. Mas esse privilégio não foi dado aos anjos, foi dado a nós. Nós não podemos esperar que os anjos venham a ministrar para o mundo. Somos nós que ministramos ao mundo. O que a gente ministra? Deus é bom.
O Senhor não quer você vivendo esse sofrimento. Nós vamos orar por você e Deus vai trazer resposta. Deus vai trazer alívio, Deus vai trazer cura, Deus vai trazer milagre, Deus vai fazer algo sobrenatural no seu coração, no seu interior, vai te libertar dessa opressão, dessa depressão, dessa angústia, desse medo, dessa doença, desse problema. Talvez não aconteça de hoje para amanhã, mas ao longo de um tempo a oração vai estar fazendo efeito nos ouvidos e no coração de Deus, e Deus de alguma forma vai operar um milagre. Se Ele vai fazer assim, ou se vai levar um tempo, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Deus ouve a minha oração, Deus ouve a sua oração, e Ele responde a nossa oração. E a resposta dEle nunca será negativa, porque nós não pedimos segundo desejos da carne, mas pedimos segundo a sua própria palavra. Será que você pode levantar as suas mãos e dar graças a Deus pelo propósito de Deus para a sua vida? Será que você pode levantar suas mãos e dizer: Deus, eu não entendo porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me colocou debaixo do som dessa palavra, porque o Senhor me colocou nesse lugar, nesse dia, nessa hora, porque o Senhor me colocou nessa igreja. Mas uma coisa eu sei: eu não estou aqui por um acaso, eu estou aqui porque o Senhor tem um propósito para a minha vida. E eu quero te agradecer por estar escutando a tua verdade, a tua palavra, que tem poder, a tua palavra que tem poder. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, e ele diz isso: a palavra tem poder para edificar a tua vida, para abençoar a tua vida. Pai, muito obrigado porque nós somos hoje, cada um aqui, novas criaturas. Muito obrigado porque nós temos o Teu Espírito habitando em nós. Muito obrigado porque o diabo já foi vencido na nossa vida, porque os demônios já foram embora, toda a autoridade do inferno foi substituída, removida e substituída pela autoridade do céu. Muito obrigado porque já não há mais sombra de condenação sobre nós. Muito obrigado porque não temos mais que nos ajoelhar para pedir desculpas por qualquer coisa do passado, porque tudo foi perdoado na cruz. Muito obrigado, Deus, porque não estamos mais lutando para chegar até o Teu trono. Nós fomos conduzidos com mão poderosa à Tua presença. Muito obrigado porque não vivemos entrando e saindo da Tua presença, como aquele sumo sacerdote da antiga aliança que apenas uma vez por ano entrava na Tua presença por alguns segundos, aspergia o sangue do sacrifício e saía. Não, nós não entramos e saímos da Tua presença, nós vivemos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano na Tua presença. Muito obrigado, Deus, porque não precisamos de ações burocráticas para entrar na Tua presença ou viver na Tua presença. Não precisamos de assinar papéis, não precisamos de salamaleques, não precisamos de rituais, não precisamos de passar por vários estágios, falar com vários anjos e arcanjos até entrarmos diante de Ti. Não, nós estamos diante de Ti sem burocracia, porque o preço foi pago de uma vez por todas. Muito obrigado, Deus, porque fez de nós novas criaturas, filhos amados. Removeu de nós a mancha do pecado, removeu de nós a velha natureza, a natureza adâmica, e colocou em nós a natureza do próprio Senhor Jesus. E fez de nós novas criaturas, recriadas em Cristo Jesus para boas obras. Muito obrigado porque não estamos querendo realizar boas obras para alcançar a bênção, mas porque fomos alcançados e somos abençoados, inevitavelmente fazemos boas obras. Muito obrigado, Deus, por esse Teu amor que cuida de nós a cada dia, pela Tua misericórdia que se renova sobre nós a cada manhã. Muito obrigado porque o Senhor nos ama apesar de nós, apesar das nossas falhas, dos nossos erros. O Senhor continua a nos amar. Muito obrigado por ter trazido sobre nós a revelação da graça. Muito obrigado por Jesus,